Queridos, seguinte, semana passada, quem lembra o que foi pregado aqui? Tá baixinho aí. Sobre o que nós falamos semana passada? Sobre oração. E hoje nós vamos falar sobre oração novamente. E eu quero te convidar a abrir seu aplicativo, acompanhar aqui pela TV. Um texto que está no Evangelho de Lucas, capítulo de número 11. Lucas 11. Só o primeiro verso. Jesus estava orando em certo lugar e quando terminou, um dos discípulos lhe pediu: Senhor, ensine-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Senhor, ensine-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Semana passada, então, eu falei um pouco sobre a vida de oração de Jesus. E um dos textos que foi lido é o texto de Lucas 6, 35, se eu não estou enganado, 36 a 37. Que diz que Jesus subiu ao monte para orar e passou a noite ali orando a Deus. E quando ele voltou, então, ele separou os 12 discípulos, então, e o texto diz, os quais ele chamou de apóstolos. Jesus passou uma noite inteira orando, porque ele precisava tomar uma decisão, que era a decisão de escolher os seus 12 discípulos. E ele orou e orou muito por essa decisão, porque esses discípulos eram aqueles que dariam continuidade ao ministério de Jesus depois da sua partida. Esses discípulos eram aqueles que sofreriam perseguições por causa do Evangelho e eram aqueles que ensinariam a igreja, né? Se você olhar para o livro de Atos, você vai ver lá que a igreja permanecia no ensino dos apóstolos. Então eles ouviram e aprenderam muito de Jesus e depois eles se tornaram mestres também na igreja. Então Jesus orou muito por esses discípulos e essa decisão era uma decisão importante que ele precisava tomar. E ali ele foi certamente conduzido por Deus para decidir, então, quais deles deveriam ser os seus apóstolos. Tá? Então a gente percebe que Jesus era um homem que orava, Jesus era um homem que orava muito. Alguns estudiosos dizem que Jesus tinha períodos de oração de 8 horas às vezes. Então Jesus passou uma noite inteira orando, ele venceu o sono, que bate quando a gente começa a orar, ele venceu o cansaço e ele passou uma noite orando. Quem sabe fez uma fogueirinha para ele lá e ficou orando. Não tinha iluminação, não tinha Bíblia para ele ficar lendo, passou uma noite em comunhão com Deus. E os discípulos de Jesus, eles observavam a vida de oração de Jesus. E nesse momento, eles chegam para Jesus e dizem, Senhor, ensina-nos a orar. Agora, eles eram judeus, e o judeu orava. O judeu orava pelo menos 3 vezes por dia. Tinha os momentos de oração, tinha os horários de oração no templo. Mas eles perceberam que a vida de oração e que a oração de Jesus era diferente. Não era uma oração religiosa, não era uma oração institucional, não era uma oração formal, mas eles observaram que a vida de oração de Jesus era uma vida de oração diferente. E Jesus, ele precisava, eu disse isso semana passada, sair da agitação do dia a dia, das multidões que procuravam ele para serem curadas, enfim, para estarem com ele. Jesus precisava sair até de perto da agitação dos discípulos, daqueles 12 carinhas ali, de repente, criando confusão um com o outro, né?
ele saía da agitação e se retirava para ter seus tempos de oração. E eu falei também, queridos, que a Escritura, toda a Bíblia, para quem não ouviu também, a Bíblia dá um valor muito poderoso para a oração. A Bíblia, eu mencionei aqui que ela mostra muitos homens orando. A palavra de Deus tem muitas orações transcritas, tem os salmos lá que eu mencionei. Os salmos, eles são um livro de oração, oração de lamento, oração de gratidão, oração de reclamação, tem oração de murmuração, tem oração de maldição, né? Assim, mas enfim, aqueles momentos em que as pessoas rasgavam o coração, os salmistas rasgavam o coração diante de Deus. Então, a Bíblia manda orar, a Bíblia ensina a orar, a Bíblia exorta a orar, a Bíblia nos alerta para orar. Então, ler as Escrituras e não perceber a importância que a oração tem para a nossa vida é porque a gente talvez não entendeu muita coisa da nossa leitura, tá? E outra coisa que eu mencionei aqui, gente, é que a gente precisa parar, às vezes, de ver a oração como uma mera exigência da nossa vida cristã. A oração não pode ser, a nossa vida de oração não pode ser apenas uma exigência, não pode ser uma questão de cobrança. Eu me sinto cobrado a orar, eu me sinto obrigado a orar, eu me sinto constrangido a ter que orar, senão as coisas não vão dar certo. E não é dessa forma. A gente precisa se livrar um pouco dessa culpa que a gente sente muitas vezes por não conseguir viver a vida de oração que nós gostaríamos de viver, né? Precisamos nos livrar disso. Agora, por outro lado, queridos, se não houver oração de fato, se não houver oração regular, se não houver oração constante, se não houver oração fervorosa na nossa vida, então nós não teremos comunhão real com Deus. E a gente nem pode chamar isso de evangelho, tá? Porque a oração precisa realmente fazer parte da nossa vida, precisa realmente estar entranhada na nossa vida. Tem um filósofo que foi também um padre jesuíta, ele diz que, chamado Forsyth, ele diz que a oração representa para a religião aquilo que a pesquisa representa para a ciência. A oração representa para a religião aquilo que a pesquisa representa para a ciência. Então não tem como separar. Não tem como separar a fé cristã, o nosso cristianismo, a nossa vida devocional da oração. Não tem como. Agora os discípulos chegam aqui e pedem para Jesus, nos ensina a orar. Ensina-nos a orar. Essa tem que ser a nossa oração. Esse tem que ser um pedido nosso. O pedido de Jesus é uma oração também. E essa frase, ensina-nos a orar, tem que ser a nossa oração. Eu oro constantemente, Senhor, me ensina a orar. Me ensina a orar. Orar é muito mais do que ficar algumas horas falando. Orar é algo muito mais profundo, é muito mais do que eloquência. Muitas vezes o orar é sentar com Jesus num cantinho, ter uma Bíblia do lado, ficar pensando, meditando. Orar é ouvir, orar é chorar muitas vezes. Nós aprendemos a orar muito com o livro dos Salmos, rasgando o nosso coração, rasgando a nossa alma. Mas o fato é que nós precisamos aprender a orar. Precisamos aprender os segredos da oração. O pedido dos discípulos, queridos, tem que ser a nossa oração. Senhor, ensina-nos a orar. Há um livro muito conhecido chamado Heróis da Fé, que ele conta a história de grandes homens, né? Na capa diz assim, ó, grandes homens que incendiaram o mundo. Heróis da Fé. Todos eles foram homens incansáveis na oração. Todos esses homens eram homens de oração. E eu posso dizer que esses homens tiveram que aprender a orar. Esses caras, muitas vezes, que a gente tem em alta conta, eles não começaram orando daquele jeito. Eles tiveram que aprender a orar. Eles tiveram que aprender o segredo da oração, o segredo da vida com Deus, o segredo da paixão
pela vida de oração. Eles não começaram orando por horas, né? Eu já mencionei aqui a mãe de John Wesley, Susana Wesley, que ela tinha 17 filhos. E a biografia dela diz que ela separava 1 hora por dia, todos os dias, para estar com Deus. Uma mulher com 17 filhos. Ela orava pelo menos 1 hora por dia. E os filhos sabiam. Está na hora dela orar, fica todo mundo quieto aqui. Então ela era uma mulher de oração também. E ela gerou John Wesley, Carlos Wesley também. Homens que incendiaram o mundo. Uma das coisas que eu queria dizer aqui, é o primeiro ponto da minha mensagem, é que nós todos, queridos, estamos na escola da oração. Tá? Nós todos estamos na escola da oração. E eu queria dizer que a gente não pode se comparar com ninguém. Nós não devemos nos comparar com ninguém, apenas com o nosso passado, com nós mesmos. A gente não deve se comparar, a gente não deve desanimar de orar, nós não podemos desistir de orar, mesmo se a gente fracassar. Nós precisamos continuar orando. Pastor, eu já ouvi isso muitas vezes, teve uma época que eu orava, pastor, e eu orava bastante. Pastor, teve épocas que eu virava a noite orando. Pastor, teve épocas que eu lia muito a Bíblia. Eu ouvi muito isso já. Pastor, eu orava e orava muito. E hoje eu não oro mais do jeito que eu orava antes. Começa de novo. Não se compare com ninguém. Parou um tempo, esfriou. Começa de novo. Comece a orar, mas não pare de orar. Apenas recomece. Há um texto de Romanos, capítulo 8, muito interessante, verso 26, que o apóstolo Paulo diz o seguinte, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, ou nos assiste em meio ao nosso sofrimento, porque nós o quê? Nós sabemos orar muito bem? Nós não sabemos orar como convém. E é o apóstolo Paulo que está dizendo isso. Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. O apóstolo Paulo está dizendo que a gente não sabe, não é que a gente não saiba orar com perfeição, ou não é que a gente não saiba orar, mas é que muitas e muitas vezes os nossos pedidos, eles não estão plenamente alinhados com a vontade de Deus. Nós oramos muito por nós mesmos, pelos nossos interesses, por aquilo que diz respeito a nós, a nossa casa, a nossa família, os nossos interesses de maneira geral. Nas reuniões de oração, nós vemos muito isso. Pedidos pessoais, e claro, nós temos que orar uns pelos outros, não é nada de errado com isso, mas a nossa vida de oração não pode ficar nisso. E é por isso que ele diz que nós não sabemos orar como convém. Porque a nossa oração não pode ser centrada em nós mesmos. Nós não sabemos orar como convém, porque muitas vezes a gente ora sem discernimento espiritual. A gente ora sem saber se realmente aquilo é vontade de Deus para nós. A gente ora muitas vezes sem saber o que é que Deus está querendo realizar na nossa vida. E é por isso que ele diz isso. Muitas vezes nós não temos as prioridades corretas quando vamos orar. Os nossos pedidos e a nossa intercessão não estão alinhadas com o propósito de Deus. Às vezes a gente ora pedindo livramento imediato de Deus, porque a gente quer o quê? Se livrar de problemas, se livrar da dor, se livrar da dificuldade. Mas Deus está querendo produzir algo na sua vida. Perseverança. Então a gente pede livramento, afasta esse cálice de mim. E muitas vezes Deus vai dizer, você vai ter que passar por isso, você vai ter que beber desse cálice. Porque eu tenho algo para fazer na sua vida. Porque eu estou trabalhando na sua vida, eu estou fazendo algo em você, eu estou mexendo em você. Por isso, esse cálice você precisa beber, esse deserto, essa estrada, você precisa atravessar por ela. Mas a gente fica pensando, livra, né? E não estamos orando conforme a vontade de Deus. Muitas vezes a gente quer uma mudança externa, uma mudança radical, uma mudança externa, e Deus está querendo trabalhar a santidade na tua vida. Deus está querendo te deixar mais santo. Deus está querendo conformar você à imagem dEle. Ele está querendo impregnar, trazer o caráter dEle para a sua vida. E por isso Ele diz não. E aí as nossas orações precisam estar alinhadas com a vontade de Deus. Eu aceito, eu me rendo,
Se o caminho é esse, se eu preciso beber do cálice, então eu quero beber do cálice e me ajuda a beber desse cálice debaixo da tua graça. Me ajuda a passar por essa situação. Senhor, me ajuda a ser santo. Eu quero experimentar dessa santidade. Eu quero experimentar de uma pureza no falar. Eu quero experimentar de uma pureza no olhar. Eu quero experimentar, Senhor, de uma pureza nas minhas mais íntimas motivações. Eu quero ser santo em tudo que eu fizer para o Senhor. Lá nas minhas mais íntimas motivações, eu quero experimentar da tua santidade, da tua presença e da tua pureza, Senhor. Eu quero ser conformado. Eu quero ser parecido com Jesus. Quantos de nós ora dessa forma? Oramos dessa maneira. Nós queremos respostas rápidas e às vezes Deus vai te deixar esperando um tempo, né? E Ele te deixa esperando um tempo, te deixando esperando um tempo. George Miller diz que orou 50 anos pela conversão de um amigo seu, um amigo dele. Perseverou em oração. Por 50 anos orando por um amigo. E a gente ora um mês, alguns meses, alguns anos e já fica bravo com Deus já. Que vá para o inferno mesmo. Né? Orou 50 anos. Sabe por quê? Porque Deus quer ensinar perseverança, quer nos ensinar a esperar. Essas virtudes que a gente passa de longe, às vezes, não é verdade? Gente, oração envolve aprendizado. Oração é uma escola que a gente precisa entender. Envolve aprendizado, mas também requer interesse. Existem excelentes livros, além da Bíblia, óbvio. Mas eu tenho muitos livros sobre oração. Eu amo esse tema. E eu posso te dizer que, por mais profundo que seja o autor que escreve sobre oração, ainda assim há um mistério na oração. Há um mistério que é espiritual, que as palavras muitas vezes não explicam. Nós aprendemos com esses caras que já atravessaram, que estão nessa escola, mas que já estão lá na frente. Nós aprendemos muito com eles, mas existe algo na caminhada que é entre eu e Deus, que a gente não vai aprender com ninguém, em livro nenhum. É eu e Deus lá no meu monte, no meu tempo de oração. Agora, é aprendizagem. E requer esforço, requer interesse, requer tempo na agenda, requer leituras, requer ir para a palavra de Deus, ver o que a Bíblia fala sobre isso, como que eu aprendo a orar pela Bíblia, o que a Bíblia diz sobre esse tema. Então, orar é um processo de aprendizagem, gente. Ensina-nos a orar, Senhor. Nos ensina a orar. O que não pode haver é desinteresse da nossa parte. Uma outra questão aqui, gente, de fundamental importância, é que a oração, ela nos conecta ao mundo espiritual. A oração é a nossa principal conexão com o mundo espiritual. A oração tem esse poder de nos conectar. Há um filósofo também, cristão, chamado Teilhard de Chardin, um francês, e ele diz que nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana. E um outro autor diz o seguinte, é através da oração que um ser limitado, pequeno e finito como nós, entramos em contato com o Criador do Universo. É através da oração, gente, que nós nos conectamos, que a gente faz essa ponte com o mundo espiritual. João 4,2, o que ele diz? Deus é o quê? Espírito. A oração é a nossa conexão com o mundo espiritual. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. A oração é essa conexão, gente. Eu posso te dizer uma coisa, o diabo vai ficar bem feliz se ele te conseguir manter longe dessa prática, da vida de oração. Ele vai te manter até feliz com a tua vida realizada e contente muitas vezes, para você achar que não precisa orar. Muitas vezes a gente vive essa vida com os olhos naturais, vendo tudo pelos olhos naturais. A nossa vida
sabe, sempre centrada em nós mesmos, no nosso trabalho, na carreira, na nossa casa, na nossa família. E a gente vive nessa dimensão, tudo nessa dimensão, sempre com os olhos no natural. E eu disse aqui que Deus muitas vezes se torna um recurso, a oração se transforma num recurso apenas para as horas de emergência. Mas você consegue se perceber no dia a dia como alguém que é um ser espiritual? Nós precisamos ter esse entendimento. Embora a gente ande na carne, tenhamos as questões da carne, nós somos seres espirituais. A Bíblia diz que todo aquele que creu em Jesus, ele já é filho de Deus. Ele já está conectado a Deus. E, gente, a Bíblia é um livro que não trata apenas das questões dessa vida. Nós estamos aqui sendo preparados para atravessar a margem. Estamos ajuntando tesouros nessa terra os nossos tesouros devem ser tesouros que nós vamos ajuntar lá no céu. Os nossos interesses aqui devem ser interesses visando a glória de Deus e aquilo que nós vamos fazer. Lá na segunda carta a Timóteo, quando o apóstolo Paulo recebe a sua sentença de morte, ele diz assim: o tempo da minha partida está chegado. O tempo da minha partida chegou. Ele não diz o tempo de morrer chegou. O tempo de partir chegou. E o texto original ali dá a ideia de alguém que está desmontando uma barraca e está indo para outro lugar montar a sua barraca lá. Nos dá a ideia de alguém que está atravessando um rio. Então nós corremos o risco de viver essa vida com os olhos muito aqui nessa dimensão, vivendo no andar de baixo, esquecendo do nosso propósito de vida, esquecendo por que nós nascemos, ou às vezes a gente nem sabe. Eu já citei aqui algumas vezes um autor que diz que há 2 dias mais importantes na minha vida. O primeiro deles é o dia que eu nasci, e o segundo é o dia que eu descobri o porquê eu nasci. O porquê eu nasci. Então, gente, a oração ela faz essa ponte. Ela nos conecta, e à medida que você vai orando, experimentando a tua vida de oração, pode ter certeza do que eu estou te dizendo, essas coisas que estão aqui, elas vão deixando de receber prioridade, e Deus passa a se tornar cada vez mais uma prioridade e um anseio do nosso coração. A Bíblia diz que nós somos cidadãos do céu. A Bíblia diz que que a nossa pátria é a pátria celestial. A Bíblia faz essa conexão, gente. É através da oração, é através da fé, que a Bíblia diz em Hebreus 1, que aquilo que não existia veio a existir. É através da oração que nós podemos trazer à existência aquilo que não existe. A oração tem esse poder, gente. Nós subestimamos o poder e o valor da oração na nossa vida. A oração é um canhão, a oração é uma bomba. Um crente que ora segundo a vontade de Deus, a Bíblia promete, você vai ser atendido. Porque Jesus mesmo diz: creia que você receberá e assim será convosco. Nós subestimamos o poder da oração. Subestimamos o poder transformador, o poder de trazer à luz aquilo que não existe. Subestimamos o poder e a autoridade da oração. E esse é outro ponto, né? O poder transformador da oração. A oração, gente, é uma fonte de poder espiritual que o crente recebe. A oração, ela atrai a unção de Deus sobre a tua vida, o poder de Deus sobre a tua vida. Crentes que oram, eles têm mais, eu já disse isso aqui, mais discernimento espiritual. Eles conseguem perceber realidades espirituais com um pouco mais de sensibilidade. Tiago diz: achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Quanto mais você busca, mais dessa porção você recebe da parte do Senhor.
Deus nos dá sensibilidade. As experiências que a gente tem com Deus, muitas vezes, elas são respostas às nossas orações. Quantas e quantas pessoas são visitadas por Deus, até nas Escrituras, no momento em que elas estavam no seu tempo de oração. Respostas são dadas no momento em que elas estão orando. Veja a oração de Ana. Primeiro capítulo de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulos 1 e 2, ali a gente vai ver as respostas de uma mulher que está orando, que está clamando a Deus. Quando nós paramos para orar, nós não saímos imunes a esse relacionamento com Deus. Nós não saímos imunes. Deus trabalha em nós. Deus trabalha em nós, Deus trabalha através de nós. Deus nos muda, a oração nos santifica. E eu vou pregar aqui uma mensagem ainda sobre santificação. Mas a oração tem o poder, queridos, de nos santificar, de nos separar para Deus. Essas são questões que precisam estar nas nossas orações. Orações por santidade. Orações por uma vida santa. Orações por uma vida que agrada a Deus. Por isso que eu disse, nós vivemos muito a nossa vida nessa dimensão. E Deus está olhando para a gente dizendo, filho, tem áreas que eu preciso trazer libertação na tua vida. Minha filha, tem áreas que eu preciso ainda te moldar. Minha filha, tem hábitos que você tem na sua vida que nós precisamos remover. Eu preciso te deixar menos ansiosa. Eu preciso te aprender, que você aprenda a esperar um pouco mais. Eu preciso que você aprenda a confiar em mim. Enfim, Deus está trabalhando. E Ele sabe como trabalhar em cada um de nós. Ele sabe onde apertar o parafuso. Ele sabe até onde a gente segura a onda. Então a gente começa a ficar menos preocupado com questões que são periféricas, que não são importantes. Às vezes a gente acha que Deus não responde tanto assim às nossas orações, né? Tem um arcebispo chamado William Temple, ele diz o seguinte, você pode dizer que essa resposta de oração foi uma coincidência, mas as coincidências são bem mais frequentes quando nós oramos. As coincidências são mais frequentes quando nós oramos. O último ponto da minha mensagem é sobre a nossa oração, a vida de oração e a nossa missão enquanto igreja. Uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte, Deus nos separou, gente, para sermos sacerdotes. A carta de Pedro vai nos dizer isso. Nós somos um reino de sacerdotes. Então, orar tem a ver também com o nosso chamado e orar tem a ver com o nosso sacerdócio. E uma coisa que nós precisamos aprender, e aí eu queria que todo mundo ouvisse isso, cada um de vocês ouvisse isso com muita atenção. Nós precisamos permitir que o poder de Deus flua através de nós, em benefício de outras pessoas. Nós precisamos permitir que o poder de Deus flua através de nós, para benefício de outras pessoas. Oração e missão. Gente, se você começar a orar, Deus vai começar a te usar também. Talvez em momentos que você nem espere ser usado por Deus, Deus vai usar a sua vida. Eu lembro de um menino que eu orei, eu não tenho dom de cura, gente, mas Deus manifestou ali dom de cura. Eu orei despretensiosamente por um menino que precisava fazer uma cirurgia de um ouvido. Estava marcada a cirurgia já, por um tímpano dele que estava com muito problema. E quando ele foi fazer a cirurgia, eu orei por ele. E no outro dia ele foi fazer a cirurgia, o médico disse, não precisa fazer nada aqui. Ele está completamente curado. Eu encontrei essa família esses dias, o menino, ele era pequeno, o menino já está grande assim. E a mãe dele diz, foi esse aqui que orou por você. Foi esse aqui que orou por você. Eu te falei isso a vida inteira que você tinha sido curado. O poder de Deus e a vida de Deus passa a fluir através de nós. Quando nós temos vida de oração, gente. Então nós somos chamados para exercer o nosso papel sacerdotal. Gente, a Bíblia nos alerta. A Bíblia nos alerta em relação a isso, para não deixarmos a nossa lâmpada apagada
ou escondida. Tem muito crente com a sua lâmpada escondida, debaixo da cama. Tem muito crente que enterrou talentos e não os está usando para a glória de Deus. Deus te colocou na terra como um dos seus representantes. Você querendo, gostando ou não, você é um representante de Jesus por onde você passar. Você pode se achar indigno, você pode achar que não é, mas Deus chamou a sua igreja para representá-lo por onde nós andamos. Tem um texto do Richard Foster, no livro Celebração da Disciplina, que ele disse assim, olha, se eu fosse esperar, está tudo alinhado na minha vida, e está tudo, e eu ser aquele crente perfeito, eu nunca ia começar a orar por ninguém. Se eu fosse esperar que tudo tivesse muito alinhadinho, a minha vida tivesse muito regular, eu não ia orar por ninguém. E ele ensina muito forte aos crentes a serem, nesse texto ele fala muito sobre os crentes terem ousadia de orar pelas pessoas, gente. Não ficar achando que a tua vida, sabe, não, quem sou eu? Eu não estou bem, tem isso aqui, tem aquilo lá para arrumar. Nós temos, muitas vezes, além de falta de fé, mas a falta de fé é um dos problemas, mas um outro, às vezes, é falta de compaixão. Por isso que nós não oramos muito pelas pessoas. Muitas vezes nos falta isso, empatia. Aqui eu achei até a frase, eu escrevi aqui, ó, ouse orar pelas pessoas, não pense que tudo precisa estar ajustado em sua vida. Crie coragem e diga, eu posso orar por você? Coragem e fé andam de mãos dadas. Coragem e fé andam de mãos dadas. Então, gente, nós precisamos orar pelas pessoas. Há um tempo atrás eu estava num comércio aqui e eu percebi que a pessoa que me atendeu não estava bem. Eu voltei lá, saí, voltei. Posso orar por você? Pedi para orar pela pessoa, deixou, começou a chorar ali e realmente as coisas não estão bem. Orar. Ousadia para orar pelas pessoas. Pais, imponham as mãos sobre a vida dos seus filhos. Coloquem suas mãos sobre seus filhos e orem por eles. Orem com eles. Orem por eles e orem com eles. Coloquem as mãos, profetizem sobre a vida deles. Vida com Deus, temor do Senhor, caminhos retos, proteção, revestimento espiritual, conversão genuína. Coloquem as mãos, não fica achando que você é a pulga do cachorro morto que não pode orar por ninguém. Ore, use a autoridade que o Senhor te deu, comece. Use com ousadia essa autoridade. Ore por seus filhos, nós somos sacerdotes, é o que a Bíblia diz, gente, não sou eu que estou dizendo. Se você ler 1 Pedro 2,9, a igreja é o reino de Cristo, é o reino de sacerdotes. Então nós temos autoridade para orar. Por isso eu peço oração pela igreja. A tua oração tem autoridade. Sabe, você não vê Jesus orando assim, Senhor, se for da tua vontade. Você encontrou essa oração na Bíblia? Vamos ser honestos. Você já viu alguém orando dizendo assim, Senhor, se for da tua vontade? Quando Paulo orava pelas pessoas, ele dizia isso? Tem alguma vez essa frase na Bíblia? Jesus ensina a orar, venha o teu reino. E seja feita a vossa vontade. Mas agora, você encontrou algum apóstolo na Bíblia orando assim, tipo, seja feita a tua vontade, Senhor? Eles oravam com fé, oravam com autoridade, oravam porque eles conheciam a vontade de Deus para a vida daquelas pessoas. Então essa autoridade, essa fé, essa coragem é que nos falta muitas vezes. Há um tempo atrás, eu fui orar, me chamaram para orar ali no Cruz Vermelha, por uma moça que me disseram que já não tinha mais volta, que só faltava contar as horas, porque ela já estava... E aí chamaram um pastor, tipo assim, para dar extrema unção, né? Para não morrer pagã, sei lá o quê. E eu cheguei lá, ela já realmente estava desacordada, não estava me ouvindo, não tive nenhum tipo de resposta da parte dela. Mas eu falei, em nome de Jesus, Lázaro, levanta e anda.
Tem ninguém ouvindo mesmo, né? Assim, eu pude orar mesmo, porque eu oro com mais tranquilidade quando tem gente perto, assim. Mas eu orei e falei, Senhor, em nome de Jesus. Eu falei para ela, Lázaro, levanta e anda. Eu ordeno em nome de Jesus. E não é que funcionou, gente? As coincidências começam a acontecer com mais frequência. Ou será que é coincidência? Ela já estava desenganada. Mas eu disse, Lázaro, levanta e anda em nome de Jesus. Eu falei, eu não sei se você está me ouvindo, mas em nome de Jesus, quero dizer, no mundo espiritual, que você está curada. E ela foi embora para sua casa. O pessoal entrou comigo em contato, agradecendo. E, gente, Deus nos deu autoridade para orar. Eu queria te desafiar a sair daqui dizendo, Senhor, me ensina a orar. Me ensina a orar. Eu quero tomar posicionamento no reino espiritual. Gente, oração pode te curar. Seja do mal que for, oração tem poder para te curar. A oração tem poder para transformar a tua vida. Nós vemos inúmeros milagres acontecendo nas Escrituras por meio da oração. Isso não é privilégio de pessoas da Bíblia. Nós temos esse poder ao nosso dispor. A gente precisa crer nisso, gente. A gente precisa crer nisso, ou então pega a Bíblia, rasga e bota fora e vai fazer qualquer outra coisa. Mas a gente precisa crer nisso, que a oração tem poder. E que você parar um dia para jejuar, você destrói fortalezas. Oração e jejum têm um poder tremendo quando caminham juntos. Oração e jejum, crente que ora e jejua, ele vê o sobrenatural se manifestando na vida dele. Nós precisamos crer que há uma arma ao nosso dispor, que pode derrubar fortalezas, que pode quebrar sofismas, que pode transformar a realidade. É através da oração, gente. É através da oração. Uma das maiores igrejas do mundo, que é a igreja da Coreia, hoje eles têm, não sei quantas pessoas já estão, mas da última vez que eu vi, eles estavam com mais de 1 milhão de membros. São de pessoas que oram e horas a fio. Você pode experimentar coisas diferentes na tua vida. Sabe, muitas vezes nós estamos atacados pelo diabo sem discernimento. Estamos lá cheios de desânimo, com um monte de batalha, levando tiro de todo lado, mas sem discernimento, reclamando, desanimado, ao invés de assumir uma postura de guerra, de assumir que nós temos armas para combater, mesmo que não seja diabo, as armas funcionam do mesmo jeito. As armas espirituais que Deus nos deu funcionam do mesmo jeito. E você pode experimentar uma transformação radical na sua vida a partir do momento que você se posiciona para orar, para interceder, para orar com confiança, para pedir com confiança. Nós podemos experimentar essa transformação poderosa. Senhor, nos ensina a orar. Essa escola de oração, gente, não exige currículo perfeito, né? Exige perseverança. Pastor, eu orava muito, mas agora não oro mais. Tudo bem, vou recomeçar. Pastor, eu tive dias em que a minha fé era mais intensa. Tudo bem, eu vou recomeçar. Né? O Senhor Jesus, lá em Apocalipse, ele diz para uma igreja, né? Quem dera você fosse o quê? Quente ou frio, mas você é morno. Né? E o que ele diz? Volta aos primeiros caminhos. É possível voltar, gente. Se eu cair, eu volto. Eu vou praticar aquela fé intensa. Agora eu quero te dizer uma coisa. Não precisa começar que nem esses caras grandes que oravam horas por dia. Comece com 15 minutos, seja fiel. Comece com meia hora, seja fiel no teu tempo com Deus, de meia hora, até que aquilo esteja bem consolidado na sua vida. Depois você aumenta, é uma escola. É uma escola, comece com pouco. Mas comece, seja fiel, seja constante na tua vida com Deus. Separe tempo. Quando a gente, e não tem nenhum problema com isso, tá? Mas quando a gente parar um pouco de pedir oração e orar mais, nós vamos também experimentar em nós desse poder que Jesus promete que fluiria através de nós. Amém? Eu queria que a gente ficasse de pé agora.
Eu quero dedicar algumas mensagens nesse ano à nossa espiritualidade, gente. Se nós tirarmos a oração e a piedade da nossa vida, isso aqui fica um clube. É só um clube. A diferença que faz é a nossa vida com Deus fora daqui. O nosso tempo com Deus no monte, como eu disse semana passada. Amém? Como na semana passada, nós vamos terminar esse tempo orando também. Ruth, me ajuda aqui. Minha tangedora. Eu queria que a gente pudesse ter um tempo para orar agora. Quem sabe orações de arrependimento, quem sabe levantando um clamor pela própria vida, pela vida da igreja. Mas eu queria que a gente pudesse, quem sabe esse pode ser o nosso grito: Senhor, me ensina a orar. Eu quero aprender a orar, eu quero aprender sobre o conteúdo das orações, eu quero aprender a orar pelo Espírito, aquelas orações que estão alinhadas com o Espírito de Deus. Eu quero aprender a orar investindo tempo em oração, separando tempo com, assim, tendo prioridade na minha agenda para orar. Mas eu quero aprender a orar, eu quero entrar nessa escola, eu quero me interessar, e eu sei que ela vai fazer diferença na minha vida. Amém. Queridos, orar exige perseverança. Isaías fala até que. Nós não vamos parar de orar. Você começou a orar por alguma situação hoje, intensifique as tuas orações. Orar até que a resposta venha. Perseverança. Amém? Que o amor do nosso Deus e Pai e a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, seja com você, com a sua vida, com a sua família. Que o poder do Espírito Santo flua através de você, em você, através de você, para a honra e glória de Deus Pai. E que a bênção do nosso Deus também esteja com todos aqueles que hoje se reúnem, estão reunidos, já reuniram, vão reunir, para glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém e amém.